Atenção para o toque de 3 Williams. Está entrando no ar a Rádio William Freitas Locutor. Fala aí, rapaziada, beleza? Vamos embarcar numa jornada épica no mundo da locução que evoluiu pra caramba. Antigamente se ouvia falar muito em rádio. Hoje também eu ouço rádio, eu amo rádio. Porém, vieram os podcasts. Se você está numa região diferente e você não fala podcast, provavelmente você vai falar podcast. E tá tudo lindo. E aí que tá, se você acha que a sua voz é só para pedir pizza no telefone, você tá muito enganado. Você pode ser um locutor de podcast, sabia? Oi, tudo bem? Eu queria pedir uma pizza. Calabresa e frango. Valeu, muito obrigado. Será que eu tenho voz para fazer um podcast? Será? Claro que tem, não importa a voz, né? Eu exemplifiquei aqui uma voz que não é, digamos que normal no mundo do rádio, mas você sim pode fazer com a sua voz, a voz que você tem, a voz que Deus te deu, a voz que Deus te deu. Tentei jogar um Cid Moreira aqui, mas não deu certo. Tinha uma menina que trabalhava comigo na rádio, que ela tem uma vozinha muito fininha assim. E antigamente ela fazia fofocas. No programa que eu trabalhava lá, né, fazia o programa e ela era um complemento do programa, ela fazia fofocas. Porém, hoje, ela está comandando um programa na rádio. Mesmo assim, com a voz assim, dá pra comandar um programa? Claro que dá. Você tem que saber falar, você tem que ter empatia, você tem que saber trazer o seu público pra você, independente da voz que você tem. Eu costumo falar que não existe voz ruim, existe a voz apropriada para cada tipo de situação, manjou? E os podcasts, eles vêm crescendo tanto que você não precisa ter aquele vozeirão para poder fazer uma locução de podcast, uma entrevista. Você não precisa desse vozeirão. Não, cara, desencana disso. Eu, por muito tempo, fiquei muito encanado com questão de voz. Por quê? A minha voz, ela não tem um tom grave. Eu gostaria muito de ter aquele tom gravizão, sabe? Aquele negócio maneiro. Mas eu não tenho. Foi o que Deus me deu. Então, eu fui lá e aperfeiçoei o que eu tenho e dentro do que eu tenho, eu trabalho e faço ótimos trabalhos. Se você tá afim de começar um podcast e precisa de algumas dicas, então cola comigo. Eu sou William Freitas, sou locutor há mais de 10 anos e através da voz eu dou vida e identidade para ideias, marcas e produtos. Já fui locutor de rádio por mais ou menos uns 10 anos e também produtor de rádio. E hoje eu dedico a vida à locução comercial. E sim, no meu canal tem muita informação para você que é iniciante. Então, se você não me conhece, muito prazer, hein? Cola aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe e, é claro, se inscreva, porque tem muito conteúdo legal para você que é locutor iniciante. Beleza? Tô pensando aqui, ó, quem sabe a gente não lança um podcast, né? Quero ser um locutor de sucesso. Não, tô brincando, podcast não. Mas tem uma playlist aqui no canal exatamente com esse nome. Quero ser um locutor de sucesso. Tem muita informação lá que pode ajudar você que está começando a trilhar esse caminho da locução. Então eu conto com você, assista os vídeos dessa playlist e comente lá em todos os vídeos para ajudar, é claro, o canal crescer. Gente, para você fazer um podcast, é legal você escolher o tom certo. Imagina que você tá lá no encontro com a sua mina, ou você mulher, um encontro com o seu crush. Tem que falar crush para ficar mais bonito, né? Para ficar mais atual. Mas enfim, você tá lá no encontro bacana, aí de repente você, oi amor, tudo bom? Nossa, eu gostaria de dizer o quanto você está linda nessa noite maravilhosa. Cara, não rola, né? E o podcast ou programa de rádio é a mesma coisa. O público que tá assistindo ou ouvindo, quer parecer que tá tipo numa terapia de casal, saca? Ah, muito bem. E como você está se sentindo hoje? Ah, sim, muito bem. Não rola isso. O truque, o pulo del gato é ser você mesmo. Lembra daquele lance que verdade vende? Então seja você, seja verdadeiro, porém tente dar um pouquinho mais de entusiasmo, de animação. Isso vai ajudar muito. Mas quando eu falo em entusiasmo ou energia, não é para você ficar gritando por aí, aquela gritaria doida e blá 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 blá. Nananina não. Eu, quando trampava em rádio, no começo, putz, mano, era uma gritaria do caramba. Você não tem noção. Hoje eu aprendi a controlar a minha voz, né? Hoje eu posso falar, fala pessoal, eu sou o William, tô aqui, blá blá blá. Mas antigamente, fala pessoal, eu sou o William. Por aí vai. Tipo,
sem controle nenhum. E eu não quero que você faça isso. Eu quero que você seja verdadeiro. E as mensagens não param de chegar. É legal. Vamos ver. Mas a ideia é essa, você não precisa gritar, é só ter uma boa energia, uma boa vibe, sorriso, simpatia, empatia. Só você ter um pouquinho desse jogo de cintura que, dá muito certo. Por exemplo, se o seu podcast fosse, sei lá, sobre a vida secreta dos caracóis. Nossa, vida secreta, quem que faz um podcast assim? Existem pessoas que fazem aí, tá tudo bem. O podcast tá aí para ser consumido para vários nichos, para várias pessoas, né? Então você aí, não fica rindo porque a pessoa quis fazer um podcast sobre a vida secreta dos caracóis. Não ri não. Tô de olho em você, hein? Se você estiver narrando um podcast nessa pegada da vida secreta dos caracóis, você não vai narrar como se você estivesse narrando um filme de terror, né? Então eles lentamente rastejam. Não, você não vai fazer isso. Não. Até dei uma arrepiada aqui, né? Nossa, impactante. Só que não, né? Nem eu... Por exemplo, eu já sou locutor há muito tempo, mas se eu fizer algo nessa pegada não vai cair bem. Por quê? Porque a minha energia não é essa. Posso até tentar, mas eu não vou trazer verdade pro público. E lembre-se, verdade vende. Aí, William, mas por que não ficaria bom se a sua voz é boa pra caramba? Muito obrigado, né? Eu sei que você gosta de mim, né? Eu sei, né? Você gosta tanto que você podia dar um like aqui no vídeo. Eu ia ficar muito grato. Beleza? Dá um like aí. Se você gosta tanto de mim, aqui, like. Ai, meu Deus do céu, só dá maluco nessa coisa aqui, cara. Eu fico aqui sozinho, nessa cabine, nesse estúdio, não tem ninguém aqui pra eu compartilhar minha loucura. Então, você é o sortudo, ou não, que tá aí sendo presenteado com a minha loucura, insanidade. Não, né? Por que não ficaria tão legal na minha voz? Nessa pegada, né? Porque existem vozes mais maduras que conseguem entregar esse conteúdo, tipo um documentário, algo assim, com muito mais verdade, com muito mais prazer auditivo. Nossa, prazer auditivo. Você já sentiu isso? Né? Você que é mulher aí, você já sentiu esse prazer auditivo? Quando o cara chega assim no seu ouvido e fala: "Oi, amor, bom dia." Você já sentiu esse prazer auditivo? Então é isso que você vai sentir quando você ouvir. Não tô falando prazer sexual, não tô falando prazer de satisfação, aquela voz, né? Aquele negócio imponente, maneiro. Para esse tipo de podcast ou documentário, tá, serve sim, fica de boa. Mas aí se eu vou pegar para fazer um material assim, não fica legal, fica forçado, fica impostado. Porque a minha voz eu consigo impostar até certo ponto, eu consigo trazer um grave artificial, tá? Até certo ponto. Passando desse ponto já não fica legal, já fica forçado. E a minha voz que falha pra caramba, então você vê a bosta que vai ficar, né? Por isso, a principal dica é ser você. Isso aí, meu amigo e minha amiga. Você acha que você vai entrar lá no palco? No palco não. Você vai entrar no podcast e vai ser outra pessoa? A não ser que você tenha que vestir um personagem. Aí sim, vista o personagem e seja o personagem. Caso contrário, seja você. Você pode ser você, falando mais sério, ou falando mais descontraído. Ambos são você, mas respeitando seus limites. Respeitando também a frequência da sua voz. Porque eu consigo chegar até aqui. Mais do que isso eu não consigo. E eu também consigo chegar até aqui. Mais do que isso eu não consigo. Então respeite o seu limite e trabalhe dentro dele, inflexões, nuances e tudo mais. Aqui no canal tem bastante dica que pode ajudar você, tá bom? Porque se você forçar, o podcast ele fica meio chato de ouvir. Sabe aquela sensação do prazer auditivo que eu falei? Você não consegue ter esse prazer quando você ouve algo forçado. Então não force. Vai fazer um podcast, seja você, respeite a sua tessitura vocal e também respeite os seus momentos. Não ultrapasse o que você não consegue. A não ser que você for uma pessoa top, treinada e consegue virar a chavinha em qualquer momento. Cara, se você é assim, top, parabéns. Continue assim e se entregue. Quer ver, no meio de um podcast, imagina que você vai lançar uma piada. Aí você faz assim, vamos fingir que a gente tá lá no podcast. Eu vou virar pra cá pra ler a pauta. Quer ver? Vem cá. Estamos aqui no podcast Vibe. Eu sou o William Freitas e esse é um nome que eu inventei agora, podcast Vibe, tá bom? Lourinha, você tá aí? Oi, Will, sim, eu tô aqui. Vou te contar uma boa agora. Então fala aí, Loirinha, conta pra gente o que você veio trazer pra todo mundo hoje. Will, as freiras lá nos Estados Unidos, elas podem ter parceiros, sabia? Como é que é? As freiras nos Estados Unidos podem ter parceiros? Conta isso aí, como é que é isso aí? Então, elas podem, mas não gostam de variar, sabe? Elas preferem um crucifixo. Ah, tá. Um crucifixo, né?
Tá bom, valeu. Que bosta! Gente, é só uma piada, né? Meio sem graça. É claro, o William adora colocar piadas sem graças em seus vídeos. Mas só pra você entender, né, que você pode brincar. Eu simulei aqui a voz da loirinha, né? Poderia ser realmente uma loirinha. Não loirinha cerveja, tô falando loirinha, uma pessoa. Poxa, nesse caso aí que eu falei, você pode fazer uma vozinha caricata, sim, se você acompanhar o programa. Qual o nome do programa? Eu esqueci, tem uma rádio, eu acho que é 98, não sei, que tem um programa maneiro, que tem essa pegada de humor. E eles mudam as vozes. Às vezes eles falam assim, interpretando um personagem. E às vezes eles falam assim, interpretando outro personagem. E às vezes eles falam assim, interpretando outro. Enfim, ficou uma bosta tudo isso, né? Eu sei que ficou, não precisa me lembrar não, tá? Mas é verdade, quando é caricata, você pode sim se entregar e abusar, aguçar aquilo. Mas agora, quando é um papo sério, você tá fazendo uma entrevista e tudo, não é legal você abusar dessas coisas, né? Seja você e respeite aí os seus limites, ok? Aí, William, agora pintou uma dúvida. O que são vozes caricatas? Olha, você não sabe o que são vozes caricatas? Então eu vou te explicar. As vozes caricatas são essas vozezinhas diferentes que a gente faz, assim, sabe? Voz de desenho, de animações. Essas sim são as vozes caricatas. E você sabe fazer alguma voz caricata? Eu sei fazer até assim, mas imitação pra mim, ó, já tentei, mas não consigo. E imitação é uma espécie de caricatismo. Ó, que lindo, poético. Caricatismo. Cara, eu invento cada palavra aqui que você não tem noção, né? Ai, faz parte. Agora fala pra mim, você tá curtindo e tá entendendo até agora? Então comenta aqui, é lógico que nos comentários. Não, vou comentar lá no... sei lá onde. Enfim, comenta aqui pra mim o que você tá achando do vídeo, se você tem alguma dúvida, quem sabe a sua dúvida, às vezes eu não trago no vídeo, mas eu posso, através do comentário, te ajudar. Agora, se você é uma pessoa top e tiver uma moral pra dar uma moral pro canal. Tá vendo? Até rimou, né? Que bonito. Uma moral pra dar uma moral pro canal. Que coisa linda. Mas só se você for top. Top mesmo. Ajuda a gente a levar informação para aqueles locutores que estão começando agora. Que tal? Você pode ajudar, 1, curtindo. Você pode ajudar, 2, compartilhando o vídeo. Você pode ajudar, 3, se inscrevendo no canal. E você pode ajudar também financeiramente com qualquer valor através do Pix. Você pode ir lá nos comentários fixados ou na descrição que tem o Pix do canal. E se você for aquela pessoa top, com qualquer valor, para demonstrar gratidão, apoiando o canal, querendo que esse canal evolua, querendo que mais informações venham até você, dê uma moral pro canal, beleza? Bom, gente, o importante também é aquela interação com quem tá assistindo ou ouvindo. Tem que lembrar que o podcast não é um monólogo de Shakespeare, aquela coisa rebuscada, não. É diálogo, é alto astral, é sorriso, é simpatia, empatia, verdade. Então, William, como é que eu faço? Você não sabe? É facinho, facinho. Imagina que você tá numa conversa com o seu melhor amigo. William, mas fica difícil imaginar, não tem ninguém. Olha aqui, ó, esse cara aqui, ó, é meu amigo. Eu converso com ele, eu bato um papo com ele, me sinto bem aqui dentro da cabine, né? Me dá mais energia pra poder bater um papo com ele, como se fosse aquele famoso amigo do barzinho, sabe? Tá certo que esse amigo aqui, ele não vai falar, não vai te responder, ele não vai te mandar e-mail, não vai te mandar WhatsApp, mas mesmo assim ele é o seu amigo. Ele vai ser o seu ouvinte, ele vai ouvir tudo que você vai falar, as besteiras ou as coisas sérias. Então, imagine que o microfone, para facilitar, seja o seu amigo. E imagine que você está numa conversa informal com ele. A não ser que o podcast tiver um tom formal, um noticiário sério, algo assim. Ou assuntos, né, mais sérios, mais firmes ali. Quando não for isso, solta a voz, relaxa, fica de boa, que dá certo. O top é você aguçar a imaginação de quem tá te ouvindo ou te assistindo. Isso chama muita atenção. Quer ver? Vem comigo. Opa! O lambe-braço dos outros tá comentando aqui, ó. Sua voz parece... muito obrigado por dizer que a minha voz parece um pato asmático. Você não sabe como é que eu fico feliz com o seu comentário, hein? A sua opinião é muito importante pra nós. Eu fiz um jeito, mas você... caricato e tal, que também deve ter ficado uma merda, não sei como é que ficou. Mas você pode fazer de outro jeito também, sabe? Quer ver? Vem comigo. Bom, o lambe-braço dos outros tá comentando aqui, ó. Sua voz parece... tá.
Muito obrigado aí. Você quer dizer que a minha voz parece um pato asmático, né? Parabéns pra você. Você não sabe como é que eu fico feliz com o seu comentário, tá bom? Ó, a sua opinião é sim muito importante pra nós. Muito obrigado, tá ok? Podcast mais descontraído, sabe? Agora não caía bem um negócio mais sério. Rolar isso, né? Quer ver? Ó, temos aqui no nosso comentário o lambe-braço do Zoto tá comentando aqui, ó. Sua voz parece... Ó, não vou nem comentar aqui. Deixa esse cara pra lá, não vou nem comentar, porque não vale, não condiz com o programa e tudo mais, enfim. Pô, falou em voz de pato aí, sabia que às vezes eu me sinto um pato mesmo? Só que tipo tio Patinhas, né? Lotado de dinheiro, nadando naquele mar de moedas. É assim que eu me sinto. Só que não, né? Ó, se você fizer um pix pro canal, quem sabe isso não se torna uma realidade na minha vida, hein? Fala sério. Bom, brincadeiras à parte, nós temos vários nichos de podcast. Claro que essas brincadeiras que eu fiz antes aqui são para temas que pedem isso, mas existe milhares de estilos, cada um tem uma personalidade diferente, o que vai conduzir o programa de forma diferente também. Mas o importante é você saber, o seu público-alvo. Quem é? Para quem que você está falando? Né? Para quem? Por quê? Porque com base em para quem você está falando, você pode saber as palavras que você vai usar, a energia que você vai usar, se você vai falar rápido ou não. Se você está fazendo um programa para pessoas mais jovens, mais antenadas, mais descoladas, você vai usar um linguajar, né? Você pode usar cacos, você pode abusar da locução coloquial, natural e conversada. Agora, se você está fazendo um podcast para a galera mais conservadora, está falando de um banco, está falando alguma coisa séria, você pode sim ser animado, alegre? Pode, mas você vai se conter ali. Você vai começar a falar de forma correta, pronunciando corretamente os R's, os S's. Você vai falar com um tom de seriedade, que você não precisa fazer isso com a voz. Você pode falar assim, num tom de seriedade, falar mais calmo, mais sério, talvez até diminuir um pouco a velocidade. Isso tudo vai depender para quem você está falando, quem que você está conversando, além das telinhas, além dos rádios, além dos alto-falantes, enfim, do outro lado. Tenha isso como princípio para você saber como que você vai lidar com todo esse podcast. E é claro, também tem que ver a sua personalidade, porque muitas vezes você vai ter que virar chavinha, sabe? Muitas pessoas que você vai entrevistar, às vezes você vai ter que virar chavinha, porque você vai ter que respeitar o momento daquela pessoa também, como entrevistador. Você tem que lembrar que a comunicação, ela vai além do que a gente fala. Ela também é o que a pessoa ouve, o que a pessoa interpreta, o que a pessoa entende. Então, se adapte ao seu público e crie uma identidade. É claro, unindo o que seu público consome, como seu público fala e também a sua personalidade, e crie ali um personagem que vá ser confortável para você e também que vá transmitir coisas boas, alegria, descontração ou seriedade para quem está ouvindo lá do outro lado. E por fim, se divirta, aprenda e, se puder, também ensine. Tudo que você aprender, não guarde para você. Ensine, sirva, ajude, porque isso é muito bom. E o cara lá em cima tá de olho se você tá fazendo a sua parte, hein? Então, como sempre, como em todo processo, como em todo trampo, se espelhe nas pessoas que você acha interessante. Não é imitar, você pode imitar para treinar, até você se encontrar, buscar a sua identidade e tudo mais. Porém, se espelhe na galera que já tá lá, preste atenção. Poxa, o cara faz isso, o cara ele faz daquele jeito, pô, o cara tem esse mindset, ele tem esse insight. Tente buscar isso para você também, do seu jeito, respeitando o seu tempo, respeitando o que você tem culturalmente na cabeça, respeitando sua fala. E é lógico, tente se adaptar sempre, né? Tente sempre treinar a virar chavinha para você poder bater um papo tanto com um cara super descolado, como bater um papo com um cara mais sério, mais formal, que não é muito de brincadeira. Então tem ambos os lados. O que é bacana também, agora se tratando de uma entrevista, é você ser imparcial. A não ser que o podcast levar de fato uma posição, uma ideia sobre aquele determinado assunto ou sobre aquela determinada coisa, pessoa, enfim. Nesse caso, você vai reunir pessoas que têm a mesma opinião que você e vai criar um grupo fechado ali. É um nicho. Mas caso não seja essa a ideia do seu podcast, então seja sempre imparcial, que é muito legal isso. Sei lá, por exemplo, se é um podcast relacionado a futebol, vou citar aqui um time, o Flamengo, aqui do Rio, por exemplo, que, né, todo mundo sabe que é a maior torcida aí do mundo até, né? Do mundo é exagero. Não, mas é uma torcida grande. Se você faz um podcast voltado para esse público, para falar bem do Flamengo,
Flamengo, para falar bem das coisas que acontecem, para trazer notícias exclusivas para quem é flamenguista, é legal você sim levantar a bandeira do Flamengo. A mesma coisa se, sei lá, Palmeiras, levante a bandeira, fale e tal, porque você montou aquele nicho. É para pessoas que têm esse pensamento, que têm essa cultura, que gostam, que torcem, aí tudo bem. Agora, se você pegar, por exemplo, você está fazendo uma entrevista, aí vai vir um vascaíno e um botafoguense, ambos os times do Rio. Você não pode trazer para um lado ou trazer para o outro, que fica chato. Você tem que mediar, você tem que ser imparcial. Por mais que você tenda mais para um lado ou mais para o outro, você tem que ser imparcial, saca? Uma vez, quando eu trabalhava em rádio, aconteceu um episódio onde o locutor principal era flamenguista mesmo. E o cara que ia entrar no outro horário era vascaíno, e vascaíno mesmo. E os dois começaram a conversar e rolou uma discussão no ar. Muito antiético, muito feio de ouvir. Então, tome cuidado. Aqui eu dei um exemplo de time, mas seja qualquer coisa, política, religião, se você for fazer algo específico, beleza, abrace a causa. Agora, se é algo bem diversificado, seja imparcial para não pegar mal para o seu lado. Bom, pessoal, a gente bateu um papo hoje bem simples sobre podcast, mas isso é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa para aprender, para aperfeiçoar, por isso a prática é sempre muito importante, por isso treinar é sempre muito importante, por isso ouvir e tentar replicar é sempre muito importante. Então, pratique, se divirta e boa sorte. Você, por acaso, já começou algum podcast? Já gravou? Se sim, manda o link para mim aqui ou comenta, manda seu telefone ou me salva o meu telefone que está sempre aí em todas as minhas redes sociais, então me manda. Quem sabe eu goste do seu podcast, do assunto do seu podcast. Agora, se você quiser ouvir o meu, tem aqui a playlist Seja um Locutor de Sucesso, que é uma espécie de podcast. E você, é claro, sempre muito bem-vindo aqui. Agora, para ficar mais top, se você riu, tá, se você não riu. Se você aprendeu, tá, se você não aprendeu, não importa. Se você ficou até aqui, então mostra que você é um cara top, que você é uma mina top. Primeiro, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente aqui embaixo e, claro, compartilhe para aquele seu amigo locutor que está buscando alguma coisa relacionada a podcast. Ou locutores que estão começando esse canal, é top para essa galera. E mais, se você quer ajudar financeiramente o canal a desembolar, a criar mais conteúdo, tem o Pix aqui nos comentários fixados e também na descrição, e você pode ajudar com qualquer valor só para dar aquela moral para a gente tentar manter o canal. Abraço, muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se encontra em mais um vídeo em breve. Valeu!